Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma videoaula dessa semana, né? Dando continuidade aí ao nosso conteúdo que fala sobre a dinâmica externa do planeta Terra, né? E aí, hoje, a gente vai entrar numa temática que envolve as paisagens, a sociedade e o tempo, né? Aí, o nosso capítulo 19. E aí, o que isso quer dizer? Vejam só, ao longo dos anos, né? Desde aí dos nossos ancestrais, o ser humano, ao pouco que ele fosse ocupando um espaço terrestre, né, em diversos continentes, né, é, ele acabava que modificando essa paisagem, né, que ele chegava lá para habitar ou estava só de passagem, para adequar, né, a situação para aquele momento. Então, por exemplo, como se fosse assim, se a gente está fazendo uma viagem a pé, né, e aí anoitece, a gente vai ter a necessidade de construir um abrigo temporário, né, para a gente passar essa noite e nem ser atacado por bichos e nem sentir frio ou se molhar caso chova, né? Então, o que é que acontece? Nesse trajeto, quando eu chegar à noite, eu vou sentir a necessidade de construir uma cabana ou acender uma fogueira, por exemplo. E ao fazer isso, o ser humano já está modificando a paisagem, né? Que é aquela situação que a gente chegou até inclusive ver na sala, que a partir do momento que a gente vai e corta uma árvore, a gente já está modificando aquela paisagem. E aí, isso é o que vem acontecendo aí ao longo dos anos devido à ação humana. Seja de uma necessidade menor, de realmente você precisar passar a noite num lugar e você ou construir uma tenda ou fazer uma fogueira, né? Ou até mesmo quando isso se trata aí de uma população maior, de quando a gente vai morar num determinado lugar, construir a nossa casa, certo? E aí, devido a essa questão que o ser humano vai mudando as paisagens, tanto para, em decorrente das suas necessidades de moradia, mas também para as suas atividades, e aí quando eu digo atividades é tipo para agricultura, para criar animais, né? Quando se fala de atividade, é tudo aquilo que o homem desenvolve como um trabalho, né? Seja um trabalho para consumir um determinado produto ou então para comercializar. E isso parte de uma necessidade dele de organizar o espaço geográfico para favorecer ele naquele seu, tanto na questão de moradia como também nas suas atividades. E em decorrência disso, ao passar dos séculos, a gente tem aí as paisagens que são altamente alteradas, né? Intensamente alteradas, que é quando a gente sai do padrão campo da zona rural, né, que tem ali um contato com a natureza maior, e isso se modifica, se tornando uma cidade. Se a gente comparar a zona rural com a zona urbana, a gente vai ver as diferenças, né, da, das alterações que a natureza sofreu ao longo dos anos aí, em decorrência das tais necessidades do ser humano, né? E aí essas mudanças que são feitas nesse espaço geográfico, ele tem um reflexo tanto na natureza como até mesmo no nosso desenvolver do nosso dia a dia. A gente consegue perceber, principalmente não só visualmente, mas em outros sentidos do nosso corpo, o quanto a natureza é modificada em decorrência dessa questão das mudanças intensas dos centros urbanos, né? E aí a gente tem assim como a gente tem as paisagens que são intensamente alteradas, a gente tem também paisagens que são pouco alteradas ou que ainda não foram, né? Essas paisagens que foram pouco alteradas, né, pela sociedade, são áreas mais abertas, né? Típica, por exemplo, da zona rural. Só que diferentemente de antigamente, hoje em dia as pessoas já, no mesmo em sítio, costumam, né, construir casas umas próximas às outras. Já não é mais tão distante, né? E aí, no próprio livro de vocês, em trazendo alguns exemplos de paisagens pouco alteradas, né, pelo ser humano, na página 205.
E aí, esses 3 exemplos são a área da floresta amazônica em Manaus, e aí vem dizendo aí datado de 2012. Então, se a gente pega essa mesma imagem, dessa mesma localização e compara com os dias de hoje, a gente possa ser que veja alguma alteração em decorrência da atitude humana. A segunda fala aí da região polar ártica, na Noruega, também em 2012. E aqui, nessa região polar ártica, é mais comum a gente ver alterações da própria natureza do que mesmo intervenção humana, né? Devido aí às situações climáticas dessa região. E a terceira é uma área do deserto da Namíbia em 2014. E aí já são 2 anos à frente das outras duas imagens. E aí essa também, né, a questão do deserto também é uma transformação que, se a gente comparar com hoje, 6 anos depois, a gente possa ver diferenças, mas que provavelmente também vai ser em decorrência das ações climáticas, né, do próprio tempo. E aí, na página 210, a gente tem um calendário, né? Na verdade, uma introdução de um calendário que diferencia o tempo geológico do tempo histórico. E aí é importante que vocês percebam a diferença entre esses dois termos, tanto o termo geológico como o termo histórico. Então, eu vou ler para vocês só o conceito e a gente para a explicação, tá certo? Na escala do tempo geológico, o aparecimento dos dinossauros e a formação das grandes montanhas são eventos considerados bem mais recentes quando comparados com o surgimento dos primeiros oceânicos e das primeiras formas de vida no planeta. Ou seja, minha gente, o tempo geológico é o período de transformação que o nosso planeta passa. Então, por exemplo, o surgimento dos dinossauros é um tempo geológico. A Era do Fogo ou a Era do Gelo também é uma datação geológica, né? Que o planeta por si passa, tá certo? Então, por exemplo, se surgir uma ilha hoje, então isso vai ser o quê? Vai ser um marco geológico, né? Porque é uma coisa que surge sem nenhum tipo de interferência. É a própria natureza que se encarrega de construir. Já o tempo histórico, temos na escala do tempo histórico a chegada dos primeiros portugueses às terras que hoje formam o Brasil e a chegada dos primeiros astronautas à Lua são eventos bem mais recentes na história da humanidade do que a descoberta do fogo e a invenção da escrita. Outra coisa. Pronto. Enquanto o tempo geológico ele traz as transformações naturais do planeta, o tempo histórico já são as conquistas que o homem vem desenvolvendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, a gente tem aí no tempo histórico a descoberta do fogo, a descoberta da escrita, a descoberta das invenções de transportes, do sistema, deixa eu ver outro, do uso da energia, seja ela solar, industrial. Todos esses fatores que são descobertos, que são modernizados, inventados pelo homem, fazem parte aí do tempo histórico. Desculpa. E aí na página 211 tem um calendário que vocês podem ver a datação, né? O que foi descoberto, tanto em questão de tempo histórico, como também em tempo geológico. E aí eu volto a dizer para vocês, tempo geológico é tudo aquilo que envolve a natureza, que depende unicamente da natureza para surgir ou para assumir, né? Já o tempo histórico são aquelas datas marcadas pelo homem, pelo desenvolvimento do homem, seja da descoberta do fogo, da invenção da escrita, da invenção das grandes navegações, tá certo? Esse termozinho aí é o que diferencia as duas. O tempo geológico, que depende unicamente da natureza, e o tempo histórico, que são fatos decorrentes da ação humana, tá certo? E aí, né,
Esse conteúdo a gente se aproxima mais ao longo do tempo, durante as videoconferências, né? Para hoje é isso. E aí, para a atividade, a gente tem aí da página 214 a 215, tá certo? Lembrando, o nosso bimestre, né, nosso terceiro bimestre já está chegando ao fim. Então, quem ainda está com a atividade atrasada, coloque em dias e me mande, tá certo? Logo, logo vai vir a data limite para vocês fazerem isso. Qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp, no privado, que aí a gente tenta tirar elas, tá bom? Um grande cheiro para vocês e até mais.